Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que a semana tenha sido muito boa, proveitosa, produtiva. E hoje nós estamos falando a respeito do quê? Estamos falando a respeito do nosso boletim imobiliário, né? Direito imobiliário, num assunto que vem chamando muito atenção, que é o seguinte, o IGPM. Né? A gente liga a televisão nas últimas 2 semanas, 25% de aumento de IGPM, está na hora de fazer renegociação de contrato de aluguel ou então um novo contrato de aluguel e você quer fixar qual vai ser o índice de correção. Né? Por praxe, gente, não é por lei, presta muita atenção. O índice geral de preços do mercado, que é o IGPM, ele é usado como um padrão, mas ele não é obrigatório, tá certo? E acontece o quê? Por que essa celeuma toda? Por que toda essa discussão? Porque ele bateu 24,52% ao ano. Praticamente 25%, que é o que o pessoal vem comentando por aí. Não é? Esse seria o índice de reajuste para o aluguel a partir do mês que vem, para quem tem um contrato vencendo anualmente em dezembro. E assim por diante. Em janeiro não vai ser diferente. Vamos bater até provavelmente um pouco mais do que 25%. Porque ele vem o quê? O IGPM, eu quero que vocês entendam uma coisa. Apesar de ser padrão, o IGPM ele usa uma série de fatores externos. Muita gente não sabe. A maioria das pessoas não sabe que, na verdade, é um índice que se utiliza de valores pesquisados em termos de commodities, por exemplo. Sabia disso? De bolsas no exterior. É um valor que mede, por exemplo, o preço do boi vivo, o preço da soja exportada, o preço do café em grão. Muita gente nem tem ideia de que o IGPM faz parte, inclusive, de grande volume de produtos no atacado, de valores finais em grande escala. Então, na verdade, se você for pensar bem, ele utilizado como índice de reajuste de locação, por exemplo, ele é um índice um tanto quanto genérico, para tratar de um assunto bastante específico. Então, na hora de negociar com um proprietário, com a administradora, que índice vai ser utilizado, é muito importante. É muito comum também, era muito prático, falar, não, vamos reajustar pelo IGPM. Mas a pessoa, muitas vezes, na ignorância, né, que é diferente de burrice, né, de incapacidade de compreensão, na ignorância, sem o conhecimento técnico do assunto, ela vai lá, IGPM é o que todo mundo usa, é o que vinha sendo usado até agora, é o que é usado, vamos ao IGPM. Só que, na situação de pandemia, o que nós tivemos foi o quê? Uma afetação geral no índice de preços mundial. Então, preço de tudo, de produto, de serviço, de commodities. Commodities, para quem não está acostumado, pessoal, matéria-prima, tá certo? Commodities. Nós, por exemplo, nós exportamos commodities para a China e compramos da China, exportamos da China os produtos feitos com os nossos commodities, com as nossas commodities, como o ferro, por exemplo. Tá? Para ficar bem claro do que se trata. Então, veja bem, é um índice que é medido com forças mundiais, bolsas mundiais, para algo que é tratado de forma local. E vamos ser mais específicos ainda em questão de locação. Locador e locatário é uma questão extremamente pessoal. Aonde foi locado o imóvel? Como foi locado o imóvel? Tem reforma para fazer? Não tem reforma para fazer? Foi dado algum abatimento? Durante a pandemia houve algum desconto? O sujeito foi pontual? Não foi pontual? Não foi pontual por quê? Porque perdeu o emprego ou porque é malandro? Então, assim, vários fatores entram dentro de uma negociação de reajuste de aluguel que passam muito, mas muito além do IGPM e são muito mais realistas com a situação que está ocorrendo. Então, ao invés de ficar aí batendo na tecla que o IGPM é o índice que está no contrato, você assinou o contrato, então vai ter que aceitar. Que é a visão o quê? Que nós chamamos de visão literalista. É a visão legalista, fria, que Kant usava, vindo de quem? A gente sabe, da filosofia grega antiga, foi evoluindo para o positivismo. Só que isso não vai ajudar. Na hora da prática, de negociar, locador e locatário não querem saber de filosofia, eles querem saber de dinheiro. O locador quer garantir o reajuste de 25% dele, tá certo? Que nos últimos anos foi ínfimo para ele,
Porque 2%, 3% e tal, que media realmente o que era a inflação, e agora parou para 25%. Quem é que não quer? Não é? Quem é que não tem um imóvel e não quer reajustar o seu aluguel em 25%? Tá certo? É dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro. Por outro lado, existe uma questão social nisso. Normalmente o locatário, ou ele está desempregado ou está procurando um emprego, ou ele teve uma redução de salário, não é? Então assim, se ele já estava negociando para pagar menos aluguel, como é que ele vai reajustar o aluguel cheio em 25%? Ou mesmo, vamos raciocinar, se ele passou a pagar 50% do valor do aluguel, como é que ele vai bancar 25% em cima desse meio? Se ele ainda, por exemplo, está desempregado ou está recebendo metade do salário. Ele não teve reajuste pelo IGPM, vamos lembrar disso? Então antes de você, administradora, antes de você, locador, levar a questão para a justiça, qual é a nossa recomendação como técnico, como professor, como advogado? Negocia extrajudicialmente. Procura não levar para o juiz. Por quê? Porque o papel do judiciário, principalmente, não é só garantir a propriedade. Não é só garantir que o sujeito tenha direito a usufruir daquilo que ele comprou como imóvel, mas também garantir o equilíbrio social, o que significa garantir uma moradia digna, o que significa manter patamares que nós chamamos do quê? De proporcionais. Vocês estão lembrados daquele binômio utilizado no direito de família? Necessidade de receber e possibilidade de pagar? É muito empregado em pensão alimentícia, mas saibam vocês que ele é um binômio que vale para qualquer relação comercial, qualquer uma. Não interessa, até compra de carro vale. Qual é a necessidade que a loja, a mega loja de carro tem de receber uma parcela atrasada, que atrasou uma parcela, por exemplo, e a possibilidade que um cara que acabou de perder um emprego tem de pagar aquela parcela atrasada, por exemplo, sem multa. Percebe? Vale para tudo. Para locação você acha que é diferente, por quê? Não é? É uma relação jurídica, ainda mais entre particulares, amigo. Então assim, gente, meus queridos, esse boletim imobiliário, ele é muito voltado para quem? Para advogados colegas meus, para donos ou administradores de imóveis, locatários e locadores principalmente, corretores de imóveis e também, obviamente, como sempre, para os meus queridos e amados estagiários e estagiárias e alunos. Porque também cai isso dentro dos seus problemas de direito civil, já que direito imobiliário está inserido dentro do direito civil, do direito empresarial, na locação não residencial, na locação comercial. Tudo isso faz parte. São assuntos extremamente importantes. No nosso cotidiano, no trabalho, é o dia inteiro negociando. É o dia inteiro negociando. Porque sim, porque não, porque teve reforma, porque não teve, porque eu instalei isso, eu instalei aquilo. Outra coisa, na hora de negociar, vai mudar o índice? Para que índice eu mudo? Eu tenho alternativa? Já que o IGPM não é lei, eu tenho alternativa? Olha, eu posso citar para vocês pelo menos umas 2 alternativas aí tranquilamente, tá? A gente tem aí 2 índices, que é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Só para dar uma noção para vocês, se o GPM variou 25%, vamos arredondar para cima, 12 meses, o IPCA variou 3,92%. Tá bom para você ou não? No mesmo período. João, repete aí como é que é? IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de todos os tipos de produto e serviço. Captou a mensagem? Ok? Tem um outro índice também mais ligado à área imobiliária. Que índice seria esse, João? O Índice Nacional de Custo da Construção. Índice Nacional do Custo da Construção. INCC-M. Perfeito? João, quanto é que acumulou no ano? 7,8, pessoal. 7,8. Praticamente o dobro do que foi o IPCA. Mas praticamente 1/4 do que foi o IGPM. Então, quer dizer, dá para chegar no meio termo? Dá para chegar talvez na metade do IGPM para negociar? Aquele aluguel que você está pagando agora diminuído? Que, por Deus do céu, né? Vamos raciocinar? Quem é que está pagando aluguel cheio? Vamos parar para pensar? Então é isso. Fica essa dica para vocês. Vamos assinar o canal Professor JW, Professor Jal, e tamo junto. Vem comigo que você passa de ano.